Se for apostar, aposte na Betsul. 100% regulamentada, segura, depósito mínimo de R$5. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Betsul, sua bet de norte a sul. E antes da gente começar, claro, vamos falar dos nossos patrocinadores e colaboradores. E eu já peço para você que deixe o dedo no like pra gente começar de vez essa resenha, tá? E manda essa live aqui para todo mundo, para você se atualizar, para você dar uma risada e, claro, para você se interar aqui no nosso chat. Eu já quero aqui mandar um abraço para meu amigo Ricardo Oliveira, Thiago Tourinho, Galego... Meu Deus do céu. Galego falando de você, viu, Thiago? Tamo junto, Galego. Não sei quem é, mas tamo junto. Vamos falar primeiro da Red, a melhor hamburgueria de Salvador. Não sou eu que tô falando, são os Jornais Correios. E a Veja Comer e Beber em 2019. Tô mentindo, Lalo? Não tô, não. Então, se você quer o melhor hambúrguer de Salvador, é fácil. É só você ir na Red Burger. Ah, como é que eu acho a Red Burger? Bicho, tá espalhado em toda a cidade de Salvador. Apipema, Rio Vermelho, Barra, Jaguaribe, Pituba. E cuidado aí, porque pode daqui a pouco ter um do lado de sua casa também. Ravel, eu assisti o jogo do Bahia ontem e aí me veio algumas preocupações. Na verdade, óbvio que é dividido em duas partes, o primeiro e o segundo tempo, né? Mas o primeiro tempo evidenciou uma fragilidade muito, vou até ser redundante, evidente do Bahia, né? Que é, basicamente, ela ter os mesmos jogadores, mas esses jogadores estarem em baixa, a maioria deles. Como foi o caso de Eric Pulga. O Ademir fez gol, mas pra mim também não foi esse jogo tão vistoso. O William José também. E eu queria que você começasse falando sobre isso, sobre o jogo de ontem e sobre a relação, como você acha que esses jogadores que já trouxe tanto êxito, tanto triunfo pro Bahia, né? Eles são os mesmos até hoje. Será que eles podem se ressignificar também no Bahia? Vamos lá, Yuri. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que 9 entre 10 torcedores do Bahia estão fazendo essa pergunta para si próprios desde o início da temporada, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente entendia que o mercado do Bahia poderia ser um mercado com vistas a melhorar o nível técnico da equipe. O Bahia fez 2 contratações no início do ano. Nessa janela de meio de ano, mais 3 contratações, mas ainda uma certa timidez. Não são jogadores que a gente possa pré-estabelecer que eles vêm para, de fato, melhorar o nível técnico, encorpar esse elenco. Então, a grosso modo, o que a gente acaba vendo é um pouco daquilo que já se anunciava lá no início do ano. Um time que precisava dar um salto de qualidade, mas com as próprias peças. E aí, o que aconteceu? Declínio técnico desses jogadores que eram chamados jogadores diferentes, né? Caio Alexandre não vinha bem, Jean Lucas não vinha bem, Everton Ribeiro não vinha bem. E qual é o reflexo disso direto? Queda de performance e outros jogadores tendo que ganhar um pouco mais de espaço a fórceps para tentar fazer com que o Bahia melhorasse e saísse desse próprio buraco. Aí a gente entra o primeiro grande conflito em relação a tudo isso. Eliminações que dão a cara desse Bahia que acaba não trazendo aquilo que o torcedor tinha como expectativa, e do outro lado, mais uma boa campanha no turno de pontos corridos esse ano. Porque a gente está falando, e o cenário de terra arrasada ainda está permeando o pensamento do torcedor mais descrente, mas por outro lado, o Bahia termina o primeiro turno com 30 pontos, 4ª melhor campanha da sua história em pontos corridos, o que nos faz pensar, o que é esse Bahia? Eu tô mais inclinado a pensar como você, Yuri, um Bahia que pode apresentar mais tecnicamente, um Bahia que ficou devendo em relação ao primeiro semestre, mas que talvez as expectativas da maior parte dos seus torcedores para esse jogo contra o Galo fossem baixas, porque como o Bahia não jogou tão bem contra o City Torque no amistoso, como acabou não jogando muito bem contra o Fluminense no amistoso, como fez uma partida de controle, mas vamos chamar uma partida pro gasto contra a Chapecoense, que é disparadamente o time mais fraco do campeonato, não se tinha muita expectativa de que o Bahia pudesse performar tão bem contra o Galo na Arena RV. Mas a minha impressão é que o Bahia fez um jogo honesto, um jogo bom, um jogo onde se propiciou a oportunidade de vencer a partida. A bem da verdade, o Galo também teve sua chance, mas eu acho que depois de um primeiro momento ali onde o Bahia teve certa dificuldade de jogar num gramado sintético, foi pro confronto, a trocação, acelerando demais o jogo, que não é a característica desses jogadores, indo para essa trocação franca em alta velocidade num tipo de piso que não tá acostumado a jogar, o Bahia encontrou alguma dificuldade. Depois, parece que conseguiu se estabelecer melhor dentro das suas próprias características e fez um segundo tempo digno. Então eu
confesso que fiz todo esse bolodório para dizer que, embora eu acredite que a performance de alguns atletas individualmente precise melhorar, a partida de ontem, trazendo para um recorte do que tem sido esse segundo semestre, me trouxe uma esperança de que o jogo de domingo, já projetando, possa ser um jogo melhor. Porque, diferente de outros momentos onde contra City Torque, Fluminense, Chapecoense, o Bahia pareceu ser um time meio de barriga cheia, o jogo de ontem pode ter dado os primeiros sinais de que o Bahia é de fato um time ainda de barriga vazia. Uhum. E você, Thiago? O que você acha Hoje sobre a o gente jogo? falou no Bahia Futebol Clube que o resultado do Bahia foi frustrante. Não porque o Bahia jogou mal ou algo desse sentido, mas frustrante porque dava para ter ganho do Atlético Mineiro. E eu gosto de observar que existe ali uma luz no fim do túnel, porque acho que desde o jogo contra a Chape, Rogério tem tentado mexer nesse time do Bahia, né? Uma crítica que os torcedores faziam bastante é que o Rogério não mexia tanto, dados os momentos dos jogadores, né? Que o Ravel falou, Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, e o Bahia tem adotado uma forma de jogar diferente. Antes eram 3 atacantes, hoje são 2, é um 4-4-2 que o Bahia tem adotado. E aí eu até brinquei lá no bar que o Bahia hoje é um Bahia low profile, né? Porque o Bahia olha pro banco hoje tem Caio Alexandre, que não jogou ontem, mas tem Jean Lucas, Everton Ribeiro, jogadores estrelados, e hoje quem tá dando conta do recado são jogadores de pouco renome. O Nestor acho que tem crescido bastante, eu até fiz uma provocação que, diante dessa carência do Everton Ribeiro como líder, talvez o Nestor tenha adotado esse caminho, é o cara das bolas paradas, é o cara que tá tomando as atitudes. Ele teve 4 finalizações no jogo do Bahia, dessas 4, 3 foram de fora da área. Então é uma característica diferente, um cara que experimenta mais. Então eu tô gostando de ver, pelo menos, muita essa questão da mudança de postura. É uma coisa que a gente não estava vendo muito do Bahia. É um Bahia que tá tentando jogar de uma forma diferente. Eu acho que muito dessas oscilações desses caras que não são muito renomados é porque tá rolando uma mudança de funções. O Eric Puga não jogou como ponta, jogou como atacante. O Ademir jogou como meia-direita, não como ponta-direita. Então acho que até engrenar vão ter essas oscilações. Não à toa que a gente viu bastante gols perdidos também. Acho que muito pela mudança de função mesmo. Mas eu acho que dá pra ver uma luz do fim do túnel. Eu acho que como o Rogério não tem... O Bahia não fez um grande mercado, o Rogério não tem esses grandes jogadores que chegaram aí pra suprir essas carências. Eu acho que o Bahia tem que olhar ali um pouco para sua equipe e tentar achar uma outra forma de jogar, um outro encaixe, e talvez passe muito por essa mudança de formação, quem sabe. E aí, gostou do corte? Toda terça-feira estamos ao vivo às 20 horas aqui no YouTube. Já se inscreve no nosso canal e deixa o like. Não esquece de hypar, clica no botãozinho aí embaixo.